vamos lá, pode passar isso, Serginho. Então, esse relatório é esse CCG-MDL 56, tá? Eu peguei esse CCG-MDL 56, coloquei aqui, né, no PowerPoint para ficar melhor, né, visual, mas é aquele documento que já está disponível para vocês no ambiente virtual, tá? Então, é um documento que tem uma capa, lá tem um título, e aí vocês vão colocar qual o título do projeto de vocês, tá? Vocês vão colocar lá o título do projeto, e aí depois vão vir algumas questões que vocês precisam responder, tá? Então, na primeira folha, a gente tem uma apresentação, né, desse projeto, né? Que aí, como a gente já vem discutindo desde o início da nossa disciplina, nós falamos, né, que esse projeto, né, foi uma definição, na verdade, do MEC, né, numa resolução 7 de 2018, né, que a gente está atendendo ao pedido do MEC, né? Então, isso foi algo, né, que foi definido pelo MEC, por isso que a gente precisa ter essa disciplina dentro dos nossos cursos. Então, todos os cursos, né, independente de área, a gente tem essa disciplina de atividades interdisciplinares. Então, a gente tem essa atividades práticas interdisciplinares 1, e ao longo do curso, vocês terão outras também disciplinas com um foco um pouquinho diferente, né? Cada um vai ter, né, um projeto diferente que vocês vão precisar apresentar, uma proposta diferente que vocês vão precisar apresentar, tá certo? Então, esse é o que foi desenhado para o Práticas 1, né? Que é isso que a gente está vendo agora. Oi, Serginho. É nessa resolução daí que a gente recebe muita mensagem, né? Professor, eu posso fazer um perfil no Instagram e divulgar. E aí, nessa resolução é muito claro para a gente a questão da presenciabilidade. Então, é uma atividade presencial. Não dá para ser apenas criar um perfil ali no Instagram e funcionar como um material, como espaço de promoção de informações. Isso é muito bacana. Mas para a disciplina, por conta aí dessa resolução do MEC, ela tem que ser presencial. Então, você tem que fazer uma ação presencial no entorno, na região ali do teu polo. Por isso que a gente fala, procura uma escola, procura uma praça, procura uma associação comercial, procura um espaço que pode te agregar, que pode te juntar para tu fazer essa ação dentro da disciplina de prática de extensão. Isso. E aí, daqui a pouco, Gabriel, estou vendo aqui tua pergunta em relação à declaração que você precisa, né? Porque algumas instituições, né, estão pedindo, além da declaração de vínculo, né, que a gente orientou aqui na nossa live, estão pedindo para que o aluno apresente uma declaração específica que está realizando aquele projeto de extensão. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje ainda, a gente já tem um modelo específico que vai ser disponibilizado para os polos, e aí vocês podem, né, procurar o polo de vocês, né, para que o polo possa encaminhar esse modelo já pronto, porque eles vão precisar, né, assinar, carimbar, colocar o papel timbrado e compartilhar com vocês, tá? Então, existem algumas instituições que estão aceitando apenas a declaração de vínculo, né? E outras instituições estão pedindo essa declaração específica, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, tá bom, Gabriel? Então, a gente começa com essa apresentação, nosso relatório, tá? Falando sobre essa resolução do MEC de 2018, né? Que a gente está atendendo essa resolução. E aí, onde tem o nome instituição, vocês vão colocar o nome da instituição de vocês, né? Se quem for da Unifael, Unifael. Quem for Uninassal, Centro Universitário Maurício Nassau. E assim sucessivamente. É a instituição que você está vinculado, né? E aí a gente continua falando um pouquinho da importância desse projeto, né, para o contexto social, para a comunidade, né? E logo abaixo a gente vai precisar novamente colocar aí o nome da nossa instituição, tá? E aí eu tô vendo que muita gente tá falando aqui que mora muito distante do polo, né? E aí o polo, ele vai, né? A gente vai conversar com esses polos, né? Para que eles possam definir, né? Uma forma para que vocês possam, né? Se vocês não conseguem ir até o polo presencialmente para pegar essa declaração, a gente tentar ver como é que o polo pode disponibilizar para vocês essa declaração, para que vocês recebam sem precisar se deslocar ao polo, tá? Então, a gente vai verificar essa informação e depois, né, o próprio polo aí comunica para vocês, tá bom? E aí, depois começa, né, algumas informações sobre o projeto. Então, aí a gente vai começar com a parte de identificação do projeto discente, né? Vocês são discentes, né, do curso que vocês estão matriculados, e aí a gente vai precisar de algumas informações específicas, tá? Aí vocês vão colocar novamente, assim como vocês vão colocar na capa,
o título do projeto, né? Qual o projeto que vocês estão desenvolvendo. Logo abaixo, o professor responsável, né? Que aí você pode colocar o professor Sérgio Xavier, a professora Heloísa Pimentel, ou o professor Davidson Arruda, que sou eu, e somos nós que estamos conduzindo, né? Juntamente com vários professores, né? Que estão aí participando da correção dessas atividades, tá bom? Mas aí a gente vai disponibilizar para vocês no ambiente essas informações. O curso, você vai disponibilizar qual o seu curso, né? E a sua identificação, né? Que aí você vai colocar o seu nome, a matrícula e o curso, né? Lembrando que a gente tinha falado, né, Serginho, dessa questão do envio, porque muita gente está fazendo aí um projeto interdisciplinar de vários cursos, né? E aí todo mundo vai precisar fazer o envio, né, desse relatório, tá? De forma individual, porque a gente precisa contabilizar isso. Mas aí você vai colocar o nome de todos os integrantes que estão ali compondo a equipe, tá? Independente se são do mesmo curso ou não, né? Se é um projeto interdisciplinar que vocês estão fazendo, vocês podem colocar aqui o nome de todo mundo que está desenvolvendo esse projeto junto com vocês, tá? Quer falar alguma coisa, Serginho? Só para entender, por que a gente pede para todo mundo encaminhar de forma independente e na mesma hora? Imagine que esse documento que você vai encaminhar para a gente é a sua ata de prova. É a ata que você assina, que comprova que você fez a prova. Então, por exemplo, um professor pode pegar um trabalho lá com 5 alunos, né? Pode ter grupos de 5 aí, e aí ele corrige um, deu nota 8, corrige o outro 8, corrigiu 4 trabalhos com nota 8, e a quinta aluna simplesmente não mandou o trabalho. Ela vai ficar sem nota, porque ela não entregou o trabalho dela. Daí a importância de entender que esse material é igual para todo mundo, ok, mas todos devem encaminhar, porque isso é uma ata de prova. Né? Todo esse material desse primeiro slide que o professor apresentou aí, você está quase se copiando e colando do seu projeto. Você está mostrando para a gente estar relembrando, colocar dessa forma, né? Qual é o seu projeto. Porque isso depois, mais na frente, vai estar o documento da AV1, o documento da AV2, onde você vai estar mostrando o que você planejou, o que você executou. E aí, desde já, Serginho, eu planejei executar no dia 8 de outubro, porém, 8 de novembro, mas eu só sei o que tem no dia 9. Ok, não é isso que vai tirar teu ponto, não. O planejar é o se preparar. O executor vai estar no relatório. Você vai ter uma diferença de um dia aqui, acolá, porque eu não quero no mesmo dia, porque o diretor da escola não respondeu na quarta-feira, só respondeu na quinta. Não é isso que vai invalidar o teu documento. Entende isso, tá? Por favor, para não ficar desesperado. Isso, Estou falando gente. isso porque eu já recebi algumas mensagens, professor, eu não consegui entregar no prazo o documento que eu queria, porque o professor da outra escola não liberou o diretor ponto. Não é isso que vai te prejudicar, que fique claro, tá? O planejamento é um preparar. Quando você vai viajar, você planeja a viagem, mas não quer dizer que vai acontecer tudo exatamente igual, mas você vai curtir do mesmo jeito a viagem e, se for o caso, realizar pequenas adaptações ali. Então, tenham calma com a questão do cronograma, porque pode acontecer esses desvios de datas, tem estresse nenhum. Pronto, gente. Muita gente está falando aqui que o modelo está diferente. Esse modelo é um modelo que está no ambiente, pessoal. A gente só pegou, colocou aqui no PowerPoint separado para que a gente pudesse ir ponto a ponto e ir tirando as dúvidas, tá? É o mesmo modelo que está disponível no ambiente virtual, tá bom? E aí, muita gente perguntando aqui, o que é que eu vou colocar nessa identificação do projeto discente? Aí você não vai colocar nada, tá? Então, é só um ponto ali que está falando um ponto, e aí você vai preencher as informações de baixo, colocando o título, professor responsável, curso, como a gente está falando aqui, tá? Então, nessa partezinha, na primeira linha, não precisa vocês colocarem nada, tá? E aí vocês vão colocar todas essas informações, tá? No formato que está aqui. Logo depois, no segundo ponto, vem o resumo dos indicadores. Que aí a gente vai precisar fazer um levantamento específico. Por quê? A gente vai precisar responder algumas questões. Primeiro, qual o total de alunos que desenvolveram aquele projeto? Né? Então, se você fez individual, um aluno. Se for uma equipe de 6 alunos, 6 alunos. Se forem 4 alunos, 4 alunos. Então, vocês vão colocar o número 4 ali do lado, né, na tabelinha, ali no total de alunos no projeto. Número de assessoramentos com o professor. O que são esses assessoramentos? Esses assessoramentos são essas lives que nós estamos fazendo aqui, né? Desde o início da disciplina. Então, desde o início da disciplina, a gente tem feito várias webs que já estão disponíveis também
né, o link da gravação, e aí são essas quantidades de assessoramento que vocês vão colocar aqui, 5, 6, 7, 8, né? Então vocês vão verificar lá, né, os que estão acompanhando aí desde o início já sabem, né, a quantidade de assessoramento, que são essas lives que nós estamos fazendo. Número total de atividades, eventos, ações realizadas. Então, quantas ações vocês realizaram, né? Quantos eventos dentro daquele projeto que vocês fizeram foram realizados? Foram 2 eventos, 3, 4, né? Então, vocês precisam colocar ali o quantitativo, tá? Precisa mensurar. Número de entidades ou grupos beneficiados. Então, quantos grupos vocês conseguiram beneficiar, né? Ou entidades, né? Porque muita gente está fazendo projeto ali com uma entidade específica, tá? Então, quantas entidades, quantos grupos vocês conseguiram aí ajudar, beneficiar? Então, aí vocês vão colocar essa informação do BADO. Número total de público em todas as atividades. Então, você fez, por exemplo, um projeto, né, de contação de história, e aí vocês fizeram 3 eventos, né, de contação de história, e aí participaram aí cerca de 200 pessoas. Então, vocês vão colocar lá 200 pessoas, que foi o público aí, né, que participou desse teu evento, tá? Número total de atendimentos, consultorias, abordagens, né? Então, se você fez algum trabalho de consultoria, né? Muita gente que trabalha aí na área, que é da área de saúde, fez algum atendimento, né? Como a gente já deu algumas dicas ali, né? Atendimentos básicos, né? No asilo, enfim, vocês também vão colocar ali ao lado. Houve parceria com profissionais fora da instituição, então você teve lá uma pessoa, né, um profissional que acompanhou você na realização desse projeto, né? Eu tive um professor do meu ensino médio, ou tive um familiar meu que é um profissional que estava me ajudando na execução. Então, aí você vai colocar lá quantos profissionais, tá, vocês conseguiram aí atender. Houve parceria com empresa ou entidades privadas, né? Então você teve aí alguma parceria, alguém patrocinou, né, aquela extensão com brindes, com alguma outra coisa. Coloca aí a quantidade, né, de empresas ou entidades privadas que participaram. E aí Ô, a gente vai Davidson, colocar. Oi, Serginho. eu tava observando aqui algumas perguntas. Uma Certo. delas que me chamou a atenção foi: eu não fiz nenhuma atividade com uma instituição específica. Eu fiz uma atividade dentro de um parque ou de uma praça, né? Eu recebi uma série de pessoas ali e desenvolvi a minha ação dentro daquela praça, aquele parque, ou daquela praça, né? Aí tem 2 caminhos que você pode colocar como instituição ali, né? Geralmente a praça tem um dono, né, e um responsável, vamos colocar assim, um dono não responsável, porque o dono é a gente, e geralmente é a instituição pública, é a prefeitura. Se você pode ter pedido uma autorização para a prefeitura para fazer lá, então é lá. Se você fez na rua e teve um apoio da associação das pessoas da rua ali, né, o pessoal que mora ali na rua, então você vai falar que foi uma associação dos moradores daquela rua. Não precisa ser uma instituição com CNPJ oficial e tal, que às vezes um grupo de pessoas se organiza e você faz ação. Teve um grupo que fez uma atividade de ginástica. Eles foram para a praça, o pessoal de educação física, foram para a praça, fizeram uma série, não só foi uma vez, eu acho isso muito bacana. Tem grupos que fazem uma ação só pontual, mas tem grupos que se estende um pouco mais, faz 3, 4 ações, e faz um acompanhamento desse público. E aí eles estavam perguntando: professor, o que é que eu coloco lá? Que instituição é essa? Né? Aí eu perguntei se existia naquele local ali um grupo, uma associação de moradores, né? E aí tinha uma associação, né? Tinha um grupo de pessoas que respondia, que organizava, que ajudava ali na gestão da praça do dia a dia. Eu falei: então coloco esse grupo, essa associação. E aí, quer dizer, existia ali, abre aspas, né, uma instituição que recebeu essa ação, porque as pessoas que estavam sendo beneficiadas faziam parte daquela associação. Então é só observar mais ou menos para quem o espaço está ligado e direciona isso aí para eles, tá? Perfeito, perfeito, Serginho. E aí, seguindo, né, a gente vai precisar identificar se houve parceria com empresas ou entidades privadas, ou se não houve, né, houve alguma parceria com o setor público, né, alguma prefeitura, alguma, né, algo do governo. Então, aí vocês vão mensurar ali, colocando se sim ou se não, tá? E se sim, quantos, e se não, você não precisa responder.
Houve produção de material didático, então, nesse projeto de extensão que vocês fizeram, né, que a gente já deu aí algumas dicas, né, o professor Gleidson esteve aqui conosco, da área de licenciatura e de pedagogia, ele deu algumas ideias de fazer cartilhas, né, de fazer material para entregar, né, à população, então, isso é um material também didático, então, se houve essa produção, você coloca lá e quantos, tá? E se houve também a arrecadação de donativos, né? Porque a gente tem recebido até o relato de alguns grupos, né, que estão fazendo uma ação específica e também estão recolhendo aí donativos para fazer doação na comunidade, tá? Então aí se houve, vocês vão colocar lá o quantitativo, né, que sim, e o quantitativo, tá bom? Então a gente consegue aí responder esse ponto aí do resumo dos indicadores. Depois nós vamos para o terceiro ponto, tá? Que aí o terceiro ponto é o ponto de execução do projeto. Que aí a gente vai colocar o nome do nosso projeto, né? Qual o projeto que vocês estão desenvolvendo e qual o objetivo que vocês pretendem alcançar, né, na realização desse projeto, né? Então, acredito que vocês escolheram esse projeto específico, né, por ajudar aquela comunidade específica ou porque viram que tinha alguma causa, né, que estava deficitária e aí eu tentei ajudar, né, fazendo essa extensão. Então, qual foi o objetivo de vocês? Tenho certeza que o objetivo não foi só ganhar a pontuação e ser aprovado na disciplina, né? Então, teve o objetivo de ajudar a comunidade, né? Ajudar a sociedade. Então, vocês vão colocar qual o objetivo aí da realização desse projeto. Oi, Serginho. Só lembra que vocês colocaram lá no projeto da AV1 objetivos também. Então, se você botou lá no seu objetivo que você pretendia fazer, que era ajudar na educação financeira dos pequenos comerciantes do bairro, aí quando chegar no relatório você vai falar que ajudar a pintar uma parede, veja, tem alguma coisa errada aí. Lembra que um projeto, ele vai passar pela ação, depois vira o projeto, vira a execução, vira o relatório. Então, esse objetivo, ele tem uma relação lá com o teu projeto. Então, ao invés de sair na doideira, pega o projeto, vê se o objetivo ali está certinho, amarra e subir direitinho e coloca. Porque eles vão estar interrelacionados, tá? O projeto é o que prepara, você executa e vem um relatório, que é isso que ele está falando hoje. Então, não pode ter muita discrepância de um para o outro. Senão vai ter uma coisa equivocada aí no meio desse caminho. Beleza, beleza, Serginho, isso mesmo. E aí, né, depois a gente vai colocar o local, data e horário, né, da execução desse projeto. Se forem vários dias, vocês vão colocar aí os dias que vocês realizaram esse projeto. Se for um dia só, você vai colocar um dia, o horário, se foi das 8 às 22, né? Então, vocês vão estabelecer. Ou se foram 2 dias ou 3 dias, vocês vão precisar colocar o local e os dias da realização aí desse projeto, tá? E aí, depois, a gente vai colocar aqui os alunos envolvidos, né? Então, era o que a gente vinha discutindo aí desde as lives passadas, né? Então, muita gente perguntando, Flávia vai fazer isso, Tailândia vai fazer isso. Então, cada um dentro de um projeto teve um papel específico, né? Então, acho que vocês fizeram a divisão das tarefas. E aí, dentro dessa parte da execução, vocês vão colocar o nome do aluno, a matrícula e o que foi que esse aluno, né, realizou dentro do projeto, ou seja, em que etapa o Marcos participou, em que etapa a Vera participou, né? Então, se for de forma individual, você vai colocar seu nome, matrícula e descrever que todo o projeto foi desenvolvido por você, mas se for em grupo, né, acreditamos que cada um teve um papel fundamental para a execução desse projeto, e aí você vai precisar colocar qual foi a sua atividade, qual foi a sua contribuição com esse projeto, tá? Então, a gente consegue colocar aí em alunos envolvidos. Oi, Serginho. Se você fez de forma individual, coloca lá o teu nome, a tua matrícula e as atividades que você desenvolveu. A gente está querendo aí com isso, só para a gente perceber, né? Para não achar que é tudo muito solto. A gente está querendo perceber a relação do que você planejou do que você executou. Se você botou lá um projeto que tinha cinco alunos e no final das contas você entregou um relatório que só 3 fizeram e um não apareceu aí, pô, esse cara não fez nada. Como é que é isso? Como é que se explica isso? Então a gente quer tentar entender esse universo de produção. Então se você fez sozinho, bota só o seu nome e tudo aquilo que você fez. Não tem problema nenhum, não tem mistério nenhum, é nesse processo mesmo. E aí, Serginho, Nicole está perguntando aqui, então pode ser em lugares diferentes? Se o mesmo projeto ele pode ser executado em lugares diferentes, não tem problema, né? Então, você pode ter feito esse projeto numa igreja e depois fez numa ONG,
não tem problema. E aí você vai estabelecer aí qual for o local e a data de realização de cada um, tá? Tem alguns casos que tem um aluno que é de Recife, um de São Paulo, um de Manaus. Eles fizeram o mesmo projeto, sendo que cada um executou numa escola diferente. Um em São Paulo, um em Recife e um em Manaus. Então, os locais, o projeto é o mesmo, mas os locais são diferentes. Coloca cada um dos locais que cada um fez. Se por um acaso, Serginho, o grupo somos nós três, né? Eu, Davidson e Roberto. Aí Beto fez em Manaus. Então, as ações direcionadas para Manaus, bota o nome de Roberto lá. Recife foi Serginho. São Paulo foi Davidson. Então, coloca, direciona. Porque, como a gente falou, lembrando, podem ser grupos de 5, de cursos diferentes e de faculdades diferentes. Tem problema nenhum. É importante deixar descrito, por isso que a gente quer saber quem é você e o que você fez, para a gente saber direcionar bem direitinho as notas que vão acontecer, beleza? Isso. E aí uma pergunta do Selmo aqui, ele está perguntando se o assessoramento pode contar com dúvidas tiradas com tutoria. Pode sim. Então, tanto as nossas lives aqui, quanto as dúvidas que você tirou com a tutoria, são assessoramentos para que você pudesse realizar o projeto. Então, pode sim, Selmo, colocar aí as dúvidas também que foram tiradas com os tutores, tá? Logo após, a gente vai colocar o nosso público-alvo, né? Ou seja, qual o perfil desse público, né, que a gente. Então, a gente vai estabelecer aqui, né, se são crianças, se são idosos, né? Então, a gente vai estabelecer aqui, né, qual o público-alvo, né, que Que nós a gente atendemos atendeu. aí na execução do nosso projeto, tá? Depois, a gente vai precisar fazer, pessoal, falar um pouco sobre o contexto local, né? Apresentando sobre os dados da localidade, o município, né? Dados socioeconômicos, né? Porque aí vai mostrar por que eu escolhi fazer nesse local, né? Então, por que eu escolhi fazer nessa comunidade específica. Então, a gente precisa ter informações ali de contexto local, tá? Para que a gente possa aí ter uma noção do porquê, né, vocês escolheram esse local para a realização do projeto de vocês. Lembra que já aconteceu lá no projeto uma parte de contextualização. Então você já tem ali um material mais ou menos direcionado para chegar aqui. Você vai direcionar, especificar mesmo para o ponto de ação ali, mas você já está encaminhado, né? O processo já aconteceu. Você planejou para aquele grupo, então você já tem mais ou menos o público-alvo. Você vai, quando você escrever aqui para a gente nesse relatório, você vai estar dizendo que foi para criança, a gente vai olhar no projeto lá, foi para criança, então você conseguiu manter tudo que foi planejado. Bacana. A descrição, né, o local, o contexto local, você apresentou ali, buscou no IBGE, eu recebo muita pergunta sobre isso, Davidson. Onde eu vou pegar esses números, esses dados? Você vai no IBGE, no site do IBGE, que lá tem tanta informação, diz até o quantitativo de casas que tem no local. Então, veja, é espetacular o IBGE. Serginho, mas o IBGE ainda não está atualizado. Traz o mais atualizado que tiver. Não tem problema nenhum. A gente sabe que é uma fonte fiel. O IBGE é uma fonte fiel, é uma fonte bacana. Que você pode trazer para a gente colocar dentro do contexto aqui do trabalho. E aí, Serginho, tem uma pergunta da Denilza, ela está perguntando assim, quantos assessoramentos? Então, você vai definir essa quantidade de assessoramentos, né? Ou seja, fizemos aqui várias lives, né? Eu acho que quase 7 ou 8 lives, e aí essas lives são os assessoramentos, e também, né, às vezes que você entrou em contato com os tutores, para que os tutores pudessem te ajudar, né, a tirar dúvidas sobre o projeto. Então, esse é o quantitativo de assessoramento que você vai colocar dentro do teu trabalho, tá bom? Então, respondido aí em relação ao contexto local, logo após, a gente vai para a descrição da atividade. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai apresentar um descritivo de como foi realizada a atividade, né? Ou seja, qual foi o método que foi realizado, qual a abordagem que você utilizou, né? E você pode colocar fotos, se você preparou, se você produziu algum material, tá? Então, vocês vão descrever como aconteceu toda a atividade de extensão, tá? Então, você vai colocar aqui dentro desse ponto, tá? Logo após, a gente vai para resultados alcançados, né? A gente vai precisar também, né? Fizemos esse projeto, né? Vocês executaram, mas aí qual foi o resultado que a gente alcançou dentro desse projeto? Então, a gente colocou aqui qual o envolvimento dos beneficiados, né? Ou seja, a gente vai descrever a quantidade de pessoas que participaram, né? Se envolveram, né? Em relação a esse projeto e qual o seu envolvimento, né? Ou seja, o que é que você, como aluno, né, nosso, que está cursando essa disciplina de práticas interdisciplinares, né, leva para a sua formação
né, com esse projeto que foi realizado, né? Ou seja, qual demanda da sociedade você pôde ajudar realizando essa prática, né? Então, se houve arrecadação de donativos, né, a gente vai descrever aqui o quantitativo, né, a gente vai dizer que arrecadamos alimentos para ajudar uma instituição específica. Então, é isso que você também está deixando de contribuição para aquele local, tá? Então, aí vocês vão responder em relação a todos os resultados alcançados. Resultados de vocês enquanto aluno e resultado do envolvimento das pessoas que foram beneficiadas, né, com o teu projeto. A partir do momento que você teve o contato com aquele grupo, né? Um exemplo que a gente deu no começo da web lá, né? Sobre a gestão financeira de pequenos negócios da comunidade. Isso também te traz uma resposta. Isso também te traz um resultado. Então a gente quer saber essas duas linhas, né? O que é que aconteceu de bacana para quem foi beneficiado, para quem recebeu essa informação ali, e o que é que você também recebeu nessa troca. A extensão é isso, é uma troca. Você que está criando uma ação, as pessoas estão recebendo a ação. Então tem essa troca. Então a gente quer entender isso daí. Beleza? Isso é importante para a gente entender até onde a prática conseguiu lhe tocar. A prática de extensão aí no caso. E aí uma pergunta da Aldineia, ela está perguntando aqui, Serginho, qual a quantidade de linhas que precisa ter cada ponto? Isso vai depender muito do projeto que você desenvolveu, tá? Só lembrando que o que você vai escrever precisa contemplar tudo aquilo que você desenvolveu, né? Tudo aquilo que está sendo questionado, perguntado naquela pergunta. Então, pode ser que de forma objetiva você consiga atender, responder, então não precisa ser muitas linhas, né? Mas, se você quiser desenvolver bem aquilo que você desenvolveu, quais foram os resultados, né? Você pode explorar aí o máximo possível. Quanto mais, né, vocês puderem detalhar, né, a realização desse projeto, melhor para que a gente possa, né, ver, né, como vocês realizaram, tá? Sim, aí teve uma pergunta de Regiane, que ela perguntou, professor, alguma coisa assim, eu tirei muitas fotos e tal. Essas fotos, imagine que elas são explicações visuais. Então, a imagem ali vai ter alguma informação. Então, coloca lá embaixo, que atividade foi essa? Escreve embaixo da foto, né? Que atividade foi essa? Em que momento foi esse? Serginho, eu tenho 5 fotos. Bota as 5 fotos. Ah, vão ficar com 10 páginas de projeto. Ok. Não tem limite de imagens nesse sentido, né? A gente quer pegar o máximo de informações possíveis de vocês. Então, se você for super resumido, ok. Se você apresentar uma série de elementos que comprovem a execução do projeto com fotos, por exemplo, é ok também. E aí dá mais força para você chegar naquela nota maior, né? Lembra que tem que olhar os critérios. E um dos critérios para chegar na nota máxima é exatamente essas comprovações. Fotos e outros elementos ali que comprovam a execução do projeto. Isso. E aí uma pergunta do Theo, ele está dizendo que muitos pontos desse que a gente está abordando aqui no relatório está também num projeto, né? Então, não tem problema, tá, Theo? Se você precisar repetir, no relatório a gente vai precisar só de mais detalhes, né? Porque a gente está ali no projeto, né, imaginando, né, como é que vai acontecer aquilo, e aí nesse relatório, né, esse projeto já foi realizado, né, a execução. Então, aí precisa ter maiores detalhes. Mas se algo repetir em algum ponto, não tem problema, tá? Assim, e é até comum repetir, né? Que fique claro. Uhum. Você preparou um projeto, planejou. Quando você for entregar o teu relatório de execução, a fonte desse relatório aqui é exatamente o projeto. Então tem que ter essas coisas, tem que se conectar um com o outro. Senão vai ter alguma coisa errada. Tem que se juntar. Você preparou, né? Vou preparar um bolo, aí mistura um monte de produto ali, eu vou comer o bolo e não tem os produtos que eu coloquei. Como assim? Então tem que ter essa lógica, tem que estar casado mesmo. Não se preocupe porque vai estar igual, vai estar parecido. Ok, traz mais elementos, né, para a gente ver que você fez de bacana, de verdade ali teu projeto. Perfeito, perfeito. E aí muita gente está colocando aqui o verbo no futuro projeto, verbo no pretérito, né, no relatório, tá? Só para ajudar aí. E aí tem o cronograma, né, que aí vocês vão colocar quais foram as atividades que vocês realizaram no projeto, tá? E aí vocês vão colocar lá, marcar quais os meses de realização daquilo, né? Então vocês vão marcar lá a atividade X foi realizada no mês de agosto e setembro, né? Porque vocês vão entregar esse relatório até o dia 2 de dezembro, né, que é a data final de entrega. Então, aí vocês vão elencar cada atividade que vocês planejaram e o período que vocês executaram aquela determinada atividade, tá? Então, é nessa hora do relatório que você ajusta o teu cronograma do projeto. Isso.
Aí ajustou aqui, ele vai ficar todo redondinho, todo bonitinho, porque você ajustou ali, ok, vamos embora, é esse o processo. Ok, tá, gente? Muita gente tá falando aqui do modelo, né? A gente, deixa eu só falar mais uma vez. A gente, na verdade, pegou o modelo que está no Word, né? Que está dentro do ambiente virtual. A gente printou, né? Colocou lá cada ponto para ficar mais fácil para que vocês entendam. Mas é o mesmo modelo que está lá disponível no ambiente virtual, tá? E aí, se precisar, a gente colocar mais algumas informações para ajudarem vocês do que vocês precisam colocar em cada ponto específico, a gente faz isso e disponibiliza para vocês, tá? E aí, lá no finalzinho, né, já chegando no final do nosso projeto, a gente vai precisar colocar os registros da nossa atividade. Tá? Então, quais são esses registros? Nós vamos colocar a foto, né, as atas. Né? Então, ou seja, todo mundo que participou daquele projeto, né, que foi beneficiado, se foi numa escola, né, ou foi num asilo, a gente precisa ter ali a comprovação das pessoas que participaram daquela ação específica. Tá? A gente tem um modelo específico de declaração de registro de participação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse modelo também vai ficar disponível no nosso ambiente virtual, já na segunda-feira, para que vocês possam baixar e aí possam imprimir e colocar lá para as pessoas assinarem. É um modelo oficial e vocês vão precisar colocar aqui dentro do relatório, tá? E aí, quanto mais fotos vocês puderem colocar, melhor, né? Da execução, para que a gente possa ver como é que vocês fizeram, né? Aquela atividade. Né? A gente não pode estar em todos os polos, em todas as regiões, mas aí com as fotos a gente consegue se deliciar um pouco, né, Serginho, É, dos projetos que foram realizados. é aí, nesse momento, que você comprova visualmente para a gente que você Uhum. executou o projeto. No começo até tinha uma história de um vídeo, mas essa história caiu, não precisa de vídeo. Então você vai colocando as fotos aí. Essa é como se fosse, a gente estivesse fazendo um projeto de trabalho, de conclusão de curso, ou alguma outra coisa assim. Seria a parte dos anexos, né? As comprovações. Tá aqui as fotos que a gente fez, a foto da reunião que a gente fez só com os alunos, a segunda reunião só com os alunos, a As primeira reuniões de visita. planejamento que vocês Isso. fizeram, né, que muita gente a gente vê aí fazendo reuniões, indo até o local para ver, né, a viabilidade. Então, assim, a gente colocou dois pontos aí, foto um, foto 2, mas vocês podem inserir quantas fotos quiserem. 10, 20, 30, não tem problema. Podem inserir o máximo de foto, que aí vai ser a comprovação que vocês de fato realizaram o projeto. E aí, como o Serginho falou, tá? Não é necessário apresentar vídeo, tá? E aí as atas, tá? E aí vocês vão colocar as atas, né, da realização do projeto, que aí eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, esses são os registros que vocês precisam apresentar da realização do projeto. E aí, ó, tem outro ponto no relatório que eu acho que vocês viram lá, que é a declaração de comparecimento. Tá? Então, a gente vai precisar também apresentar essa declaração de comparecimento. Então, que declaração é essa? Pode passar aí, Serginho, para outra página. É uma declaração que nós vamos disponibilizar para o Polo, para que vocês possam buscar essa declaração, e a gente vai tentar, tá, ver essa questão da viabilidade, de que muitos não conseguem ir ao Polo, se eles vão mandar para vocês, né? Como é que vai ser esse formato da distribuição disso, tá? Mas aí, essa declaração específica, a gente pode até colocar dentro do nosso ambiente virtual, para ficar mais fácil para vocês. É uma declaração que vai constar o nome da instituição, né, que você desenvolveu o projeto, tá? Que aí vai precisar colocar lá alguns dados da instituição, o endereço dela, né? E aí o nome do responsável daquela instituição vai assinar comprovando que aquele projeto foi realizado naquele local. E aí por isso que a gente tem ali, ó, o nome do aluno, os nomes dos alunos que participaram, tá? Porque aí a pessoa, né? A instituição que participou juntamente com vocês desse projeto, né? Sabem que vocês estão, né? Fizeram todo o projeto, o planejamento, a execução, e aí vocês vão colocar, eles vão preparar esse documento, vocês podem até preencher com as informações e levar apenas para a instituição para que eles possam assinar, carimbar, e vocês vão colocar lá naquela partezinha de declaração de comparecimento, tá? Isso. Lembrando, mais uma vez, não precisa de vídeo, tá, pessoal? Não precisa de vídeo. E outra coisa, tem um pessoal perguntando como eu assino uma ata. A gente falou de duas atas aqui. Uma que é desse projeto da gente e a outra ata que é da aula. A ata da aula tá aí, ó, em cima do bate-papo aí, tem um linkzinho. E aqui embaixo, né, da telinha aí do YouTube, tem a ata da
aula, que é uma coisa que é para aula. A outra, que a gente está conversando aqui agora, que é para o relatório, é um outro processo, é um outro ato. Então, não confunda uma coisa com outra. Vou fazer uma ata virtual. Se o teu evento é presencial, essa ata é para ser presencial. Professor, mas a minha atividade são com alunos que não têm CNPJ. Coloca o diretor, o representante da instituição ou da garotada lá, que ele possa assinar e dar esse ok, né? Essa participação na atividade. Ok, pode passar, Serginho. E aí, gente, esse é o modelo da lista de participação, tá? Que vai ser disponibilizada para vocês. Lembra que a gente mostrou aquele quadro lá? E aí, naquele quadro, a gente precisa colocar as atas de participação. Então, a gente tem algumas atas, a ata oficial, tá? Que aí vocês vão colocar lá o nome legível, qual é CPF daquele aluno, da pessoa, na verdade, desculpa, que participou daquela ação, e aí uma rúbrica daquela pessoa, porque aí vocês vão precisar anexar juntamente do relatório essa lista de participação, tá? Então, se você fez um projeto, com certeza, né, você está executando, na verdade, um projeto, e aí você tem pessoas que estão sendo beneficiadas com esse projeto. Então, essas pessoas precisam fazer essa assinatura da ata, tá bom? E, como muita gente tinha falado, né, e muita gente estava usando, né, o Fale com o Tutor, o chat, para que a gente pudesse, né, e que algumas instituições estavam pedindo uma declaração para que você pudesse realizar aquela atividade naquela instituição X, né, porque a gente tinha, né, informado que vocês poderiam baixar a declaração de vínculo, né, no ambiente virtual e apresentar. Muitas instituições aceitaram, mas tem algumas instituições, principalmente escolas, né, para quem é da área de licenciatura, pedagogia, que a escola está pedindo uma declaração para que o aluno possa realizar aquele projeto, né? Então, existe sim esse modelo oficial, a gente vai estar disponibilizando para os polos, tá? Para que os polos possam, né, repassar para vocês essa declaração. Então, na segunda-feira, a gente já vai estar fazendo uma reunião com todos os polos, né, para que a gente possa ver a melhor forma, né, de vocês receberem essa declaração, para que vocês possam apresentar no estabelecimento, para que vocês possam ter entrada ali para realizar aquele projeto específico, tá bom? Então, a gente chega ao fim, né, do nosso relatório, né? Então, são todas essas informações que a gente precisa coletar, né? Na verdade, esse relatório, né? Teve uma pergunta aqui. É quando vocês já realizaram, tá? Não é quando o projeto está em andamento, não. É quando vocês concluírem, tá, esse projeto. Quando vocês concluírem o projeto, vocês vão fazer esse relatório, né? Que aí vai comprovar, né, aquilo que vocês planejaram no projeto, né? A execução disso, tá? Por isso que a gente pede aí esse relatório para que vocês possam, que possa ser corrigido, e aí esse relatório é a nossa AV2, né? Que aí é até o dia 2 de dezembro.